Mais uma vez, boa tarde a todos. É com muito prazer que estamos na quarta e última sessão dos encontros com o GT de Públicos e Audiências. E estes encontros surgiram da vontade dos membros deste grupo de trabalho de Públicos e Audiências, da SOPCOM, cruzarem as dimensões deste mesmo grupo de trabalho com outras áreas que são mais próximas ou adjacentes a outros GTs da SOPCOM. Como eu dizia, esta é a quarta e última sessão dos encontros com o GT de Públicos e Audiências. Tivemos outras três ao longo de todo o ano de 2021. Este encontro, esta sessão em particular, procura articular temáticas associadas ao grupo de trabalho Comunicação e Educação e, por outro lado, ao grupo de trabalho Jovens Investigadores em Ciências da Comunicação, com, obviamente, a dimensão dos públicos e das audiências. Esta sessão vai contar com duas comunicações e eu desde já agradeço muito a presença e o facto de terem aceito o convite para estarem aqui connosco esta tarde. Agradeço muito ao Simone Petrella e ao Elmano Ricardo, que farão as duas apresentações. O Simone Petrella é professor auxiliar convidado na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa e é também investigador do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da mesma universidade. Por outro lado, o Elmano Ricardo, que é pós-doutorando em Ciências da Comunicação no Instituto de Comunicação da Nova, o ICNova. Em coautoria da comunicação que vai ser proferida pelo Simone Petrella está a Patrícia Silveira, que infelizmente não pôde estar presente connosco nesta sessão, por ter uma reunião marcada mais em cima da hora, mas de qualquer das maneiras está cá o Simone para fazer essa apresentação. Eu já referi a posição do Simone Petrella, enfim, em traços muito gerais, mas só para dar nota, enfim, de mais particularidades da sua nota biográfica. Concluiu o doutoramento europeu em Ciências da Comunicação, com financiamento pela FCT, com uma tese de doutoramento sobre literacia mediática e relação intergeracional. E é também, como disse, investigador integrado no Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Universidade Católica Portuguesa e também colaborador do SEX, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Hoje vai apresentar uma comunicação, mais ou menos durante 20 minutos, com um título, um olhar sobre a relação entre as novas gerações e os média. E eu, desde logo, passo a palavra agradecendo mais uma vez a presença. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Eu se calhar vou partilhar aqui o ecrã. Confirmem só se estão a ver o ecrã certo. Tenho aqui 3 ecrãs ligados neste momento. Desculpem lá. Muito bem. Então, como a Marisa também já disse, é um trabalho desenvolvido em colaboração também com a Patrícia, que neste momento teve uma reunião urgente, por isso eu vou apresentar o nosso trabalho e vou também apresentar alguns resultados, que são resultados frescos, diria eu, do nosso trabalho. O trabalho, no fundo, cruza estes dois GT, ou seja, o de Público de Audiências e também de Educação e Comunicação, porque uma reflexão sobre a relação dos jovens com os média, com um foco no uso excessivo da internet e obviamente numa altura pandémica que não podemos ignorar. Apenas para contexto, temos aqui as gerações que todos conhecemos. A geração que nós focamos no estudo é a geração Z, ou seja, os nascidos a partir de 95,
ok? Por isso, a seguir aos milénios, isto só é para nos situarmos, digamos assim. O que é que sabemos sobre esta geração? É a geração que, a nível de socialização, vive assoberbada com a presença do mundo digital e que utiliza também canais novos como comunidades virtuais para alguns processos de socialização, algumas diferenças comparativamente com a geração anterior. É também a geração que mais desenvolveu a sensibilidade social, laboral, ambiental, tem algumas características próprias, como o sentido ético, de responsabilidade social, ao mesmo tempo tem alguma dificuldade no compromisso, principalmente em termos profissionais. São algumas pinceladas genéricas, que obviamente de uma geração que tem também a dimensão que tem. Por isso temos também conseguir relativizar algumas características. Diversidade, tecnologia e parentalidade são 3 aspectos também importantes. A geração que aceita a diferença como algo natural, mais do que as anteriores, tem uma relação com a tecnologia também bem diferente das anteriores. E também aquela que estimula novas formas de socialização familiar, ou seja, a que estimula as gerações mais velhas também a aproximarem-se deles através das novas tecnologias, por isso é um estímulo também para a literacia digital dos mais velhos, de pais, tios e avós. Aqui um breve parênteses também sobre a geração alfa, que achamos também relevante referir, que no fundo é a geração dos nascidos a partir de 2010. É a geração que é considerada a geração mais familiarizada com os dispositivos tecnológicos, obviamente. Estima-se que terá cerca de 2 bilhões, representará 2 bilhões da população mundial daqui a alguns anos, em 2025. São os mestres digitais, têm algumas características parecidas com a geração anterior, mas é uma geração mais focada na criatividade, no dinamismo. E estima-se, né, digamos assim, será a geração que conseguirá ter um equilíbrio, encontrar um equilíbrio maior entre o online e offline. A partir daqui, eu acho que podemos aqui identificar uma série de desafios sem precedentes, nunca antes vistos, né, para estas gerações, como o falso digital, como o ciberterrorismo, o cyberbullying, são desafios que todos nós conhecemos. O que nós focamos neste trabalho é principalmente a adição à internet e ao mundo online. E nos últimos anos realmente tem vindo a aumentar o número de estudos nesta área. São principalmente estudos da área da psicologia, mas há cada vez mais na área da comunicação temos também visto aparecer muitos estudos que cruzam as duas áreas, por isso a junção das duas áreas. Nós, por exemplo, aqui até na Universidade Católica temos investigadores da área da psicologia que têm trabalhado muito a adição à internet. Digamos que em termos de dependência, o ponto de vista focado é o comportamental e não o químico, embora haja ainda alguma controvérsia dentro da própria psicologia. Estamos a falar de interação homem-máquina, quando é uma interação considerada excessiva. Podemos distinguir entre passiva e ativa, ou seja, a passiva é mais ligada à televisão, a ativa é mais ligada às redes sociais, aos videojogos. E quando esta utilização é excessiva, quando esta relação é excessiva, há, no fundo, uma interferência com a saúde, com o desempenho de funções básicas a nível escolar, a nível profissional. Como disse, este ponto se calhar é relevante também referir. Existe alguma concordância principalmente dentro da psicologia à volta da adição à internet, mas há mesmo assim algumas controvérsias porque é um fenómeno complexo e no fundo há vários elementos que podem interferir. A duração obviamente nunca é a mesma, todo o seu percurso não é linear, os fatores também que levam à adição à internet podem ser diferentes, por isso aqui também elementos contextuais têm que ser considerados, por isso mesmo dentro da própria área há algumas controvérsias. Em Portugal, comparativamente com outros países, mas digo mais uma vez, comparativamente com o panorama internacional, porque há estudos,
Aqui são mais focados na componente ativa, ou seja, videojogos e redes sociais. E os estudos, os mais recentes, até afirmam que, apesar de serem poucos indivíduos afetados, é uma realidade a adição à internet em Portugal, principalmente para jovens universitários, que vai ser, no fundo, é o público-alvo do nosso estudo. Só um breve parênteses acerca da adição aos jogos online. Esta foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde apenas em 2019, mas há um trabalho desenvolvido em muitos países. Aqui pusemos alguns: o Reino Unido, a Coreia do Sul, Japão, China, Brasil, mas mesmo em Portugal existe o Instituto de Apoio ao Jogador, por isso há aqui um movimento algo que nos últimos anos tem vindo a crescer para combater, no fundo, a adição aos jogos online. Colocámos aqui, por acaso, uma notícia recente do JTN, diz que apenas em 6 meses a lista de autos excluídos das apostas online ganhou 20 mil nomes. A relevância desta reflexão e deste estudo, consideramos que seja maior num contexto pandémico. Obviamente, a pandemia levou a uma série de medidas a nível internacional, em todos os países, desde o isolamento, quarentena, distanciamento, são todas medidas que todos nós conhecemos. As consequências estão à vista, algumas, outras ainda vão ser descobertas, digamos assim, mas há já alertas em relação aos impactos negativos destas medidas, e há estudos já que falam da redução da atividade física, da exposição à luz solar, etc, etc, ou seja, uma série de consequências que são na nossa saúde, principalmente no nosso dia-a-dia, para além do facto de haver um aumento do consumo dos meios de comunicação, principalmente nos jovens das redes sociais, que tentam substituir, de alguma forma, ou compensar a falta de contato social. Por isso torna-se relevante aqui um estudo sobre as práticas mediáticas dos jovens portugueses, principalmente neste contexto pandémico. Aqui que se insere o nosso estudo. Nós trabalhamos até agora com 407 jovens universitários. Utilizamos um inquérito com perguntas abertas e fechadas. Trabalhamos de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, ou seja, realizamos os inquéritos em plena pandemia, e ainda estamos também a equacionar uma nova realização de inquéritos, não posso dizer pós-pandemia, mas num momento diferente, digamos assim, da pandemia. E por isso o objetivo foi compreender e analisar a natureza das interações com os médios, em particular a internet, durante o período pandémico. Vou mostrar já assim, alguns resultados, os que talvez sejam os mais significativos. No primeiro eixo, hábitos sociais e de lazer e práticas mediáticas, registamos que a internet continua a ser o meio mais utilizado, principalmente através de smartphone, foi também um dado relevante. O acesso diário é onde os indivíduos passam mais tempo, como podem ver também temos 39% afirma passar entre 5 a 8 horas na net, e 23% entre 9 a 12 horas, sendo que, dado talvez mais relevante, cerca de 42% afirma estar permanentemente conectado, havendo uma boa percentagem também de indivíduos que afirmam estar conectados principalmente durante a noite, no período noturno. No segundo eixo, rotinas e consumos online, verificamos um claro aumento da utilização do consumo online durante a pandemia. Temos 88% dos inquiridos que admitem que o consumo aumentou, mas também sabemos que há aqui uma componente que temos de ter em conta, ou seja, o online tornou-se fundamental também para o trabalho, até para nós, não é? Para as nossas atividades académicas, por isso também é uma componente a ter em conta. Por outro lado, temos aqui 51% que afirma que a internet é indispensável na própria vida, mas acho mais relevante que os 60% considerou que a internet se tornou ainda mais indispensável durante a pandemia. E esta temática, que ainda iremos aprofundar ainda mais, é mais relevante quando nos apercebemos que, embora é uma percentagem reduzida, às vezes
a internet, o consumo online se torna uma atividade preferencial comparativamente com atividades como estar com o parceiro, estar com os amigos. Temos aqui um número, talvez não, não tão significativo, mas estamos nos 10%. A partir daqui podemos passar já para o terceiro eixo, que é a pandemia e dependência online. Aqui vimos que os resultados de uma pergunta sobre a frequência com que os inquiridos reparam que estão online já há demasiado tempo, vimos que existe de facto, existe uma consciência do tempo que passam na net, do tempo excessivo. Contudo, temos aqui uma boa percentagem de inquiridos que refere que é, embora ocasionalmente, interpelado por outros porque está a passar demasiado tempo na internet. Pronto, neste eixo, o nosso objetivo é compreender de que modo é que as práticas depois têm consequências, têm implicações, né, numa possível dependência da internet e também no dia a dia, né, nas eventuais mudanças nos estilos de vida. Existe ainda aqui uma percentagem de inquiridos que admite ter uma atitude defensiva em relação ao que está a fazer online. Da mesma forma, há uma percentagem, cerca de 10,6%, que afirma reclamar, gritar, ficar irritado quando alguém o incomoda enquanto está online, sendo que há uma percentagem já mais significativa de inquiridos que admitem que procuram a internet para se afastar de questões e problemas diários. Já temos 30% e apenas 15% afirma que nunca faz isso. Por isso são mais dados também sobre os quais podemos refletir. Finalmente, temos aqui mais três dimensões que podemos destacar, ou seja, existem inquiridos que admitem também experienciar sentimentos e reações adversas, nervosismo, instabilidade, depressão, quando não estão online. Isto é, esta ansiedade em relação ao voltar ao online. Ainda um 33,7% que assume que a prestação académica piorou, foi prejudicada, com consequência de um excessivo consumo online. E por fim, encontramos esta associação entre o consumo online e as perturbações do sono, ou seja, entre os frequentemente e ocasionalmente, temos 50% dos inquiridos que admitem que se sentem que houve perturbações do sono como consequência de um excessivo consumo online. Pronto, temos aqui alguns dados, talvez demasiados números neste momento, mas acho que são dados importantes, são pistas para estudos mais abrangentes e também para a reflexão. Podemos até concluir, pronto, durante o período pandémico o acesso se intensificou, o tempo de uso, a dependência também, que há realmente aqui uma interferência entre o consumo online e a saúde, principalmente as perturbações do sono e algumas reações emocionais adversas, que por vezes é dada prioridade ao consumo online em detrimento de relações interpessoais e outro tipo de atividades também offline. E por fim, destacamos também o facto de que, apesar de verificarmos que há efeitos menos positivos no uso excessivo da internet, verificarmos neste estudo, foi o maior número de inquiridos que associou o uso da internet à vantagem comparativamente com os que associaram às desvantagens. Pronto, são estes os dados que trouxe hoje, que podem suscitar alguma reflexão. São dados ainda não definitivos, em que estamos atualmente a trabalhar, mas acho que já nos dão aqui algumas pistas importantes para estudos futuros. Pronto, não sei se estive nos tempos, mas é tudo. Muito obrigada pela apresentação e o tempo parece-me foi perfeito e muito ajustado ao que pretendíamos e este estudo que, apesar de estar numa fase ainda preliminar, enfim,
um trabalho em desenvolvimento, parece-me já ter resultados bem consolidados que dão muitas pistas e food for thought para pensar este tema, e de facto há alguns resultados que são particularmente, não digo surpreendentes, mas particularmente preocupantes, não é? E por isso muito obrigada por estas pistas que deixou, e eu também no final das duas apresentações gostava que houvesse também um momento mais dialógico. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas vou deixar essa parte mais dialógica para o final, e claro, perguntas da audiência, essas são prioritárias, absolutamente prioritárias. E eu passaria então em seguida a apresentar o nosso próximo convidado, mas antes de apresentá-lo eu queria fazer apenas uma referência que não fiz no início, que é o facto de não termos connosco a coordenadora do GT de Públicos e Audiências, que infelizmente não pôde estar presente, porque tinha outro compromisso à mesma hora, mas estou eu em representação e como co-coordenadora do GT. Ela tem muita pena de não poder estar presente, mas ela está virtualmente connosco, digamos assim. Bom, e depois deste reparo vou então passar a apresentar o nosso próximo convidado, o Elman Ricarte, do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. O Elman Ricarte é pós-doutorando em Ciências da Comunicação no ICNova, é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica Portuguesa, tem 2 graduações, 2 bacharelatos em Comunicação Social, Jornalismo e Rádio e Televisão pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação de Estudos de Mídia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez formação pedagógica pelo SENJOR, integra o Grupo de Estudos Boa Ventura, é membro da Rede de Pesquisadores em Foco de Comunicação, e não só membro, mas coordenadora adjunto do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM, e é também, por fim, editor da revista Comunicando da SOPCOM. O Elmano vai apresentar uma apresentação com o título A Mediatização da Vida Cotidiana pelas Mãos da Audiência, uma configuração comunicativa possível nas massas populares de Lisboa. A palavra é sua, Elmana, passo-lhe então a palavra. Obrigada. Eu que agradeço, professora, pelo convite e pela oportunidade. Também mandar meus cumprimentos virtuais à professora Maria José, que também estende esse agradecimento, justamente de uma maneira geral, a todos e a todas que estão aqui nos prestigiando com a presença, e espero que essa apresentação ela possa contribuir de alguma maneira com os debates sobre públicos e audiências, não apenas dentro do nosso momento agora, mas também quem venha ver esta gravação possa também ter interesse no que vai ser debatido aqui. Parabenizar e congratular, como diz, ao Simone Petralla pela apresentação, foi muito interessante e eu também tenho uns questionamentos para fazê-lo, porque eu publiquei até um artigo sobre a utilização da internet durante, na verdade foi a expansão da internet, da digitalização durante a pandemia de Covid-19, e eu fiz um retrato mais baseado em dados quantitativos em Portugal, e depois até eu queria trocar algumas figurinhas, porque eu vi que no top 10 de conteúdos, não é? Ou seja, que as pessoas acessavam, era redes sociais, as 3 mais cotadas, né? O YouTube e sites pornográficos. Então eu até me perguntava depois, gostaria de perguntar a ti se foi também vista essa parte do conteúdo. Mas fica isso para o debate, vamos à minha parte agora de apresentar um pouco essa apresentação, é apenas para causar aqui uma expectativa para esse momento tão bom que vai ser o nosso debate. Vou colocar aqui a apresentação. Pronto, essa apresentação ela tem um pouco do nosso
estudo realizado no doutoramento em Ciências da Comunicação na Universidade Católica Portuguesa, e também tem um pouco do que tem sido investigado no ICENOVA, Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa. E eu quero agradecer, e neste caso também, a minha orientadora, a professora Rita Figueiras, no doutoramento, e também a supervisora, a professora Carla Batista, do ICENOVA. Ambas ultra gentis, e recomendo a tutoria de ambas, que são pessoas magníficas, mulheres guerreiras, podemos dizer assim. Então, neste título eu trago um pouco dessa ênfase que eu quero trazer sobre essa mediatização da vida cotidiana pelas mãos da audiência, que é uma virada, vamos dizer assim. A expectativa sempre em estudos de comunicação, no modo geral, apesar de já termos bastante avançado os estudos em recepção, muitas vezes os estudos eles vão pelo âmbito do emissor, da mensagem, do canal que é utilizado, mas ainda é bastante recente os estudos mais voltados para a recepção, no caso, os públicos e as audiências. Então, aqui, neste grupo, eu até quero dizer, professora, que eu já devia ter me filiado ao vosso grupo na Sopcom há mais tempo e vou fazê-lo agora neste ano 2022, porque tenho todo interesse em dar continuidade, não só devido ao pós-doutoramento, mas também dar continuidade a este âmbito do públicos e audiências, porque a minha investigação do doutoramento ela surgiu justamente quando eu investigava o conteúdo realizado pelo fotojornalismo de dois jornais, um do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, e outro do O Correio da Manhã, em Lisboa. E aí, investigando esses jornais, eu observei que havia um grande potencial de investigar como era o mundo mediatizado das marchas populares, que é um pouco do que eu vou apresentar para vocês para chegar a essa parte dessa audiência. Vai ser muito breve a minha apresentação sobre essa parte contextual do estudo de doutoramento, e tem esses 6 tópicos. De um modo bastante introdutório, as marchas, como vocês já sabem, a maioria dos portugueses conhecem, portuguesas, essa manifestação popular, não só em Lisboa, mas também espalhada por todo o país. São grupos folclóricos, e esses grupos eles representam um pouco dos modos de vida, da cultura dessas comunidades, dessa população nesses bairros, e não só, porque cada marcha em uma localidade ela acaba por representar esses modos de vida, como eu dizia, esse modo de trabalhar, essa cultura, os elementos arquitetônicos, a história. Em 1934, a mídia adapta todo esse conteúdo, mas especificamente foi em 1932. O Diário de Notícias, inclusive, fez parte dessa iniciativa, e com o Parque Mayer também. E aí depois, em 1934, a Câmara Municipal de Lisboa engloba dentro das festas de Lisboa esse desfile, essas manifestações culturais que eram chamadas de Marche au Flambeau. Não recebiam o nome de Marchas Populares de Lisboa. Já é um processo de mediatização, é um processo aí de transformação daqueles elementos em um evento ou um acontecimento mediático. E aí, como a gente passa a observar, há toda uma cronologia que é realizada de um tangenciamento bastante forte nesse acontecimento mediático, dessa mediatização feita por quem não é daquela marcha, daquela comunidade. E isso é muito importante para ser dito, porque vocês podem observar aqui tanto o jornal impresso, logo de início, com o Instinto Diário de Lisboa, o cinema com vários filmes que vocês conhecem na tese, depois eu posso disponibilizar aqui em link o acesso para ser visto. Há vários outros filmes que tratam parte das cantigas, é o mais conhecido. Depois, mais recentemente, com a aparição da televisão, os concursos e a própria expressão da cultura popular acabou por se transformar em um elemento para ser mediatizado por esses jornais de televisão.
E como vocês sabem, há um desfile que acontece no dia 12 de junho, mas não é a única coisa que compõe as marchas populares de Lisboa. Elas desfilam no bairro ou nos bairros, elas desfilam no pavilhão, agora Altice Arena, antes Mel Arena, durante a investigação, e depois, até desse dia 12, elas voltam a desfilar nos bairros em modo de vir em homenagem aos santos populares e também para prestigiar a sua população, que dá todo um apoio durante todo o ano. Em um âmbito de quadro conceitual, aquela investigação ela teve a Folk Comunicação, como a professora mencionou, faz parte do grupo de estudos e pesquisas em Folk Comunicação. Teve a mediação e teve também, obviamente, a mediatização, que é aqui o nosso grande foco teórico. A questão de investigação, então, era basicamente esta: como é construído este mundo mediatizado das marchas populares pelos próprios. Aí é que é a questão da audiência dos públicos, porque a gente observa como é que acontece, se questiona como acontece essa relação mediática, quais as mudanças que foram relacionadas ou encontradas desse relacionamento, as mudanças de comunicar, quais dinâmicas foram registradas nas comunidades, nas formas, deixa eu só tirar aqui, nas formas de se afirmarem, e aí tem um âmbito bastante voltado para a representação, o que e como as marchas e seus membros trazem de si mesmos. Em um âmbito bastante metodológico, aquela investigação ela teve essa estratégia, melhor dizendo, metodológica, que ela é muito qualitativa, mas no âmbito de mapear esses relacionamentos socioculturais. E aí teve muito para atender a esses objetivos específicos de trazer um mapa desses tipos de média que existiam e quais as práticas sociais, observar como aqueles média eram utilizados pelas populações, analisar quais as publicações realizadas pelos marchantes em suas comunidades mediadas, e eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, comunidade mediada, que é diferente de comunidade virtual ou digital. Analisar também, por último, quais as dinâmicas promovidas nos contextos sociais e culturais das marchas e as suas práticas cotidianas com essa relação ou com essas relações mediáticas. Então, assim, para a gente tentar decifrar esse mundo mediatizado, foram estabelecidas algumas divisões temáticas, de modo para também analisar esses dados que a gente coletou, não é? E aí, desse modo, nós traçamos 3 divisões temáticas, que uma primeira ela é mais relacionada com os média tradicionais, de um âmbito muito mais contextual, para saber como é que as marchas apenas se submetiam ainda a esse contexto, dessa relação com esses média tradicionais. A nossa marcha, como a própria marcha, ela fazia a sua visibilidade dos temas que ela queria ela mesma tratar e não serem abordados apenas pelos média. E uma marcha puramente online, com o seu próprio output, como é que isso tudo, ou seja, com aquilo que sai desse processo de comunicação, como é que ela mesma se reencontra e encontra com as outras marchas em um âmbito mais coletivo. Eu não vou tratar especificamente de cada um desses pontos, mas vou fazer sim só uma en passant nesses resultados, porque isso tudo que eu estou a dizer é muito mais de um modo contextual, tá bem? Então, nesse ponto dos médias tradicionais, a gente tem claramente essa mediatização, essa visibilidade que é feita por um ar muito mais folclórico, não apenas das comunidades. Quem é entrevistado aqui tem muito mais poder são os padrinhos e as madrinhas, até tem uma aqui, que está aqui no ensaio da marcha de Bela Flor Campo Lide, nesse dia que eu fui lá fazer as fotografias. Novamente, durante o Mel Arena, que é um grande elemento do concurso, que nem sempre é relembrado, os médias estão lá, mas é somente uma notícia que e acolá não tem a grande visibilidade do acontecimento midiático do dia 12 de junho, que é o desfile também conhecido como desfile da Avenida da Liberdade. Que, só um detalhe, nesse desfile da Avenida da Liberdade, vocês devem saber que há 5 pontos em que eles se apresentam para o público geral, mas um deles é chamado de tribuna, que é o que está aqui,
sendo mais retratado nas fotografias que eu retirei, que eu fiz, porque mostra essa força do acontecimento imediato, né? Montado todo um cenário ao ar livre pela RTP para transmitir não apenas para todo o país, mas também pela RTP internacional. E o após dia 12 de junho, como vocês devem saber, só é lembrado pelos médias tradicionais quem ganha, e todas as outras marchas nem sempre são lembradas quando acontece imensas coisas depois desse desfile. Então, a marcha pela própria marcha quer dizer o quê? Comunidade, quer dizer força coletiva, identidade. E isso é importantíssimo porque aqui a identidade das pessoas ela é revelada no estudo, claramente, né, concordando com todos os critérios éticos, revelando essa identidade, mostrando para as pessoas que vai ser revelada por uma questão de pertença, de orgulho a estar e ser daquele bairro e fazer parte dessa investigação. Muitos deles, inclusive, até estiveram presentes no dia da defesa, o que foi motivo de bastante alegria eu reencontrar muitas dessas pessoas naquele momento tão importante, academicamente falando, mas que para eles também tem um importante cultural, uma relevância cultural. E há vários elementos que as próprias marchas também trazem desses temas que para eles são essenciais e que nem sempre os médias tradicionais acabam por retratar. Lá está, o que eles não esmiuçam, os médias tradicionais, e aqui as marchas esmiuçam, né? Tratam com mais profundidade, já que essa vertente mais da recepção, ou seja, dos públicos e das audiências, tem o poder de dar essa maior visibilidade. E isso também vai ser agrupado a seguir, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente agrupa isso. E nesse âmbito do online e o seu output, obviamente a gente tem os próprios relacionamentos mediados. Como vocês podem notar, há uma imensa interação entre essas marchas. Nem sempre a EGEAC, que é a entidade pública que faz a gestão cultural de Lisboa, ela tem tanta interação quanto as próprias marchas com elas mesmas e nas suas próprias páginas. Então, assim, interessantíssimo notar que há uma relação interpessoal fortíssima nesses grupos e se transmite também, se complementa com o digital. O domínio das ferramentas digitais foi algo bastante interessante, não apenas pelos modos de filmar, que eles sabiam como filmar, mas também as plataformas e as suas funções de utilização na internet. Eles conheciam bem essas plataformas e quais os objetivos que eles iriam alcançar utilizando cada uma delas, como, por exemplo, o SoundCloud. Na altura, já que o estudo teve aí uma até 2019, não, 19 foi quando eu apresentei, até 2018 foi o último para a coleta e a escrita da tese, que eu entreguei em novembro de 2018. Aliás, então, assim, o Instagram é algo que é muito recente assim, no cenário português e todas elas estavam a criar seus próprios perfis por lá. Então, assim, o próprio YouTube, enquanto alternativa para alojar os vídeos, haver uma maior difusão. Todos eles conheciam muito bem essas plataformas e nas entrevistas, inclusive, eu fiz questão de perguntar para confrontar as minhas observações, tanto no online quanto no presencial, já que havia esse jogo entre online e offline. As singularidades das marchas, coisas que eu conhecia que havia marchas mirins, ou melhor dizendo, marchas infantis. E essas marchas infantis, elas representam também o futuro, a continuidade, e são bastante importantes para esses grupos, não é? E por fim, uma coisa que me chamou bastante atenção, que naquela altura, em 2016, era algo recente, era as transmissões online. Então, as marchas já estavam se adaptando a fazer um processo de digitalização das suas próprias vivências, algo que o desfile no Mel Arena, hoje Altice Arena, era algo pouquíssimo visibilizado pelos médias tradicionais. Elas mesmas fizeram com que esse Altice Arena tivesse uma visibilidade enorme, como vocês podem ver. Como resultado dessa marcha, Lisboa Marchar, não é nenhuma marcha, é uma página que foi criada só para fazer a comunicação intermarchas, vamos dizer assim. Essa pessoa, eu conversei com ela não se afirmava de uma marcha, mas tentava captar, e era um marchante, era uma pessoa de uma marcha, mas não queria se
se intitular como Vinda de uma Marcha. E vocês veem o resultado aí, mais de 7 países conseguiram, pessoas em mais de 7 países viram essas missões feitas por marcha, por essa página, desculpe, tendo vários comentários, vários gostos, várias partidas. Então, assim, para eles foi um sucesso ter toda essa visibilidade por eles mesmos. E, por fim, o que eu diria? Ora, ao longo do tempo, nós tivemos vários processos de mediatização, não é? Ou seja, vários processos de mediatização de encontro com os média. Antes de 1932, os média, como por exemplo o Notícias Ilustrado, que é um jornal extinto, acho que é Ilustração Portuguesa, que também era um jornal que foi extinto, agora acho que eu estou confuso com o primeiro nome, mas enfim, esses jornais, eles mediatizavam apenas as marchas como um elemento do mês de junho, mas não fizeram o que aconteceu em 1932, que é transformar a cultura popular, melhor dizendo, daquelas marchas, em um acontecimento mediático. E aí sim, há toda uma transformação a partir desse instante, com a vinda da televisão, uma adaptação a esses contextos da televisão. Nos anos 90, com as televisões privadas, novas transformações das próprias marchas, que no estudo está detalhado. Aqui eu não vou detalhar, porque o meu principal objetivo não é focar nas marchas, mas mostrar o que gera a partir daí enquanto configuração comunicativa. E por fim, agora com o digital, que é o momento mais sincrônico desse nosso estudo, e relatando que isso são as várias vagas de mediatização que foram afetando pouco a pouco a esses grupos, não é? E tendo também como uma memória, né, em um sentido mais global, o processo de mecanização, que foram jornais impressos, e ainda existem, né, nenhum deles suprime o outro para sempre, o de eletrificação com a televisão, a rádio, e também com a digitalização mais recentemente. Mostrando assim o que acontece com esse estudo das marchas, que pode ser interessante para os estudos da audiência, dos públicos e das audiências. Ora, se no instante passado nós tínhamos, em um momento diacrônico, para este elemento, para este campo empírico, que são as marchas populares de Lisboa, duas configurações, em que havia a configuração 1, em que os média apenas faziam cobertura jornalística, depois, numa configuração em que os média, enquanto aglutinador deste acontecimento mediático, não é apenas acontecem os acontecimentos espontâneos ainda, com essas bolinhas que vocês podem ver ao redor. Mas o acontecimento mediático tem uma força enorme, que pode ser representado aí em azul, com uma camada bastante grossa nas suas bordas. E hoje em dia, com a digitalização, ainda há o elemento do acontecimento mediático, com uma força também, mas voltando assim, em uma intertextualidade, uma interdisciplinaridade, a membrana plasmática dessa célula, que é o acontecimento mediático, ela, por ser um mosaico fluido, vai ter conexões com as outras membranas plasmáticas das outras células, que são os acontecimentos espontâneos, e vai ter aqui, nesse novo momento sincrônico, um entrelaçamento mediático, que aí vou falar para vocês o que é isso, voltando como resultado desse estudo. Porque uma coisa importante de se dizer é que a professora Isabel Ferran, ela teve uma influência nesse estudo aqui, apesar de não ter sido nossa mentora, mas é importante dizer que esta professora de grande peso em Portugal hoje, professora na Universidade de Coimbra, ela em conversa informal e também assistindo às defesas de tese em que ela foi arguente, ela dizia que os estudos em comunicação hoje em dia estavam muito enfadonhos. E por que ela dizia isso? Porque ela criticava que muitos estudos não chegavam a uma síntese teórica. O que ela queria dizer com isso? Era uma tese da tese, não extraída, não é? Ou seja, o que essas teses tinham para contribuir de maneira efetiva. Ou seja, tudo que eu vos apresentei agora sobre as marchas é o resultado. Mas e aí? Então, o que esta tese tem a contribuir para este âmbito especificamente falando? E ela, ao falar isso, também trouxe essa reflexão para mim e para minha professora, a professora Rita Figueiras. E eu disse, professora,
a gente vai ter que colocar uma síntese teórica mostrando como é que esse estudo pode contribuir. E aqui, esse entrelaçamento mediático, enquanto identificação dessa configuração comunicativa, é essa contribuição. E o que é isso, não é? Ou seja, nos estudos de mediatização, nós temos, obviamente, as configurações comunicativas que operacionalizam os estudos sobre o que são os mundos mediatizados, que são relações sociais e culturais de instituições, não apenas instituições financeiras, instituições empresariais ou governamentais, mas no sentido mesmo de família, saúde e educação. Como é que essas instituições sociais, a política também, inclusive, elas se relacionam com os média e se transformam cultural e socialmente com os média, né? Nos mundos mediatizados, isso a gente consegue estudar. E nos estudos de mediatização, a gente consegue, vamos dizer, com os mundos mediatizados, compreender empiricamente como isso decorre, como esse processo de transformação decorre. E aqui a gente acrescenta e diz que o entrelaçamento mediático, essa configuração comunicativa específica, ela possibilita o estudo desses públicos e audiências vendo do seguinte modo. Deixa eu só dominar isso aqui. Então nós temos são 4 elementos muito simples. Em um primeiro elemento, a gente vê, deixa eu só carregar aqui, não carregou, como acontece o engajamento mediático, ou seja, como os elementos comunicacionais presentes nesse momento da digitalização, nessa mediatização, fornecem para aquelas pessoas não mais a característica de pessoas programadas, ou seja, como o Willem falava, não mais pessoas que estão ali para só utilizarem aqueles média sem pensar. Elas conhecem as potencialidades, e aí está o termo affordances em psicologia, que é justamente as potencialidades daquela ferramenta comunicacional, ou melhor, daquela ferramenta. E aí aqui affordances no nível mais de comunicação é como aquelas potencialidades de comunicação existem e são efetivamente utilizadas com aquelas pessoas, como a gente viu, inclusive, com o exemplo das marcas, né? As próprias comunidades mediadas, que eu falei, que não são comunidades virtuais ou digitais, por quê? Porque elas existem no real e estão em complementariedade no digital. Elas são fortes em uma relação interpessoal, no momento offline, e passam para o digital apenas para se relacionar com outras comunidades ou para se fortalecer quanto comunidades, o que nos remete a uma terceira característica dessa configuração comunicativa, que é da autorrepresentação. E essa autorrepresentação, nomeadamente, é um resgate dessa representação, melhor dito. Porque se ao longo do tempo essas comunidades, esses grupos, esses públicos de audiências estiveram sempre a serem mediatizados por outrem, agora eles podem mediatizarem o seu cotidiano, as suas vivências e, voltamos ao título dessa apresentação, é uma mediatização pelas mãos da audiência, provando, como acontece bastante, uma melhor habilidade de quem são essas pessoas, do que elas fazem. Por último, um processo de diálogo é estabelecido, um diálogo real em que não são apenas processos de comunicação endógeno, ou seja, rompem-se aquelas ideias de filter bubble, ou seja, apenas aquele assunto de marcha é comentado, porque as próprias marchas inserem outros comentários e outras temáticas dentro dos seus processos de comunicação. Na tese também remonta um pouco isso. Como também eles conversam com pessoas que não pertencem a essas comunidades, como, por exemplo, o poder público, empresas locais, empresas também nacionais. Então, é muito interessante ver isso nesse processo de diálogo. E, por fim, também é interessante dizer que rompem os estereótipos. Acabam-se os estereótipos, quem são as marchas, por exemplo, o que elas fazem, porque elas podem, elas mesmas, dizerem o que são e o que fazem naqueles contextos sociais e culturais. Não é o jornal impresso, ou não são cientistas que vão lá e fazem suas teses de antropologia, nada contra, pelo amor de Deus, mas agora vou dizer que agora há uma perspectiva
dessas audiências, desses públicos, dizerem que são e o que fazem, e fazerem eles mesmos os seus processos de ciência, inclusive, não é? Isso nos remonta ao nosso estudo do, do pós-doutoramento sobre o canto alentejano no Facebook, em que há no canto alentejano essa mesma perspectiva de tratar sobre as suas vivências, de dizer quem são, apesar de que eles tiveram reconhecimento do patrimônio imaterial da Unesco, não é? Mais recentemente em 2014, mas eles ainda têm essa perspectiva de trabalhar a sua própria mediatização para romper com esse estereótipo de serem apenas o canto folclórico do meio rural português. Não é isso, né? É muito mais do que isso. Enfim. Outros elementos também poderiam ser associados, já estou mesmo a professora. Por exemplo, outros povos que também são regionais e que existem ao redor do mundo, que tentam, a partir das novas vivências no digital, que é isso que esse estudo quer apresentar, eles tentam fazer essa sua mediatização do seu cotidiano por eles mesmos para resgatarem as suas histórias, as suas tradições. E vocês devem saber que esses povos indígenas, não só apenas no Brasil, mas em todo o mundo, sofreram com a influência de outros povos e hoje em dia são silenciados, suas vozes nem sempre são escutadas e com a potencialidade que essas ferramentas comunicacionais, ou melhor dizendo, com as affordances que essas ferramentas comunicacionais têm, há uma possibilidade deles terem essa maior visibilidade, ou como eu dizia lá no entrelaçamento mediático, uma autorrepresentação muito mais fidedigna do que eles realmente são e fazem. Não é? No detalhe, no pós-doc eu vou trabalhar com os povos indígenas. Eu paro, por enquanto, no canto alentejano. Os povos indígenas são para um futuro a nível de comparação, para uma extensão mais fora de Portugal. Eu quero agora ver como o canto alentejano também é uma expressão portuguesa, aprofundar em um contexto mais próximo das marchas populares para depois avançar para algo mais longínquo, mas que tem essas mesmas características enquanto elemento empírico, não é? Vamos dizer assim, enquanto fenômeno comunicacional também. Lembrando que os indígenas têm até, inclusive, várias televisões nos meios de comunicação tradicionais, vários canais televisivos, inclusive. E aqui é apenas um complemento com essas comunidades mediadas, que assim são chamadas no nosso estudo. Em um âmbito, para dizer, falávamos apenas de uma comunidade regional, restrita geograficamente, mas e se também houver a mesma necessidade de uma comunicação mais humana, mais fidedigna com quem são, para outros casos, não é? Outros elementos empíricos. E aí nós lançávamos o desafio para quem tiver a nos escutar, a quem sabe no futuro investigarmos nesse âmbito sobre o feminismo, que também tem sido muito mediatizado ao longo do tempo, assim como os outros casos que eu mostrei, e que nem sempre os seus discursos são discursos traduzidos por outrem de uma maneira mais justa, né? E aí, com essa mediatização também, vários outros grupos devem também, eu já fiz assim, um levantamento muito por cima, nada muito aprofundado cientificamente falando, mas eu já vi algumas comunidades e até entrevistei informalmente algumas pessoas que são declaradamente, por um lado, muito positivo, falando assim, são feministas e são pessoas ativistas da causa feminista, e elas diziam sobre as suas interseções com relação a esse estudo, é muito interessante notar. Também com relação até aos veganos e veganas que ao longo do tempo também são tidos apenas sobre não comer carne, não comer animais, não comer derivados, mas não é isso. Eles também têm uma vertente bastante voltada para essa questão da luta ambiental, e essas causas ambientais nem sempre são recordadas quando há uma mediatização por outrem também. Enfim, aqui são apenas provocações. E aqui alguns grupos que eu visto sobre essas comunidades, duas comunidades, que eu tenho acompanhado os seus trabalhos e tenho acompanhado como é que eles têm tentado melhor mediatizar as suas atividades, tanto offline quanto online. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês enquanto uma possibilidade de ferramenta para ser utilizada em vossos estudos.
e tentar, não é, contribuir de uma maneira que vocês digam, vamos conversar, vamos interagir também para novos estudos. Bem-aja pela atenção e sucessos em sucesso para vocês todos. Obrigado, professor, mais uma vez. Muito obrigada, Elmano, pela tão interessante apresentação e, de facto, o trabalho que fez no doutoramento e toda a parte conceptual que usou e que agora refletiu no final dá pistas para muitos trabalhos semelhantes no futuro e, aliás, as provocações que deixou no final são bem a representação disso. Por isso, mais uma vez, obrigada pela apresentação e também pelas pistas que nos deixa. Eu vou então passar a abrir um espaço para debate, para perguntas aos nossos dois oradores, por parte da audiência presente. Queria perguntar se alguém já tem uma pergunta pensada e também abrir, obviamente, aos próprios oradores perguntas um ao outro, não é? Portanto, dou essa prioridade, eu própria tenho algumas questões, mas dou, obviamente, essa prioridade. Por acaso tenho duas questões para o Elmano. Boa força. É assim, uma tem a ver com o trabalho dele e outra tem a ver com o nosso trabalho. Ou seja, a primeira é mais uma curiosidade, e peço desculpa se será só mesmo curiosidade, ou seja, o porquê da escolha do tema da sua investigação, ou seja, porque as marchas populares de Lisboa. E o segundo, como falou do trabalho que desenvolveu também, mais relacionados com o nosso estudo, também gostava de saber alguma coisa sobre esse trabalho e sobre esse apanhado que fez do uso, não sei se foi sobre os usos mesmo, não sei se foi nas crianças ou nos jovens, durante a pandemia dos médicos. Obrigado, Simone. É muito interessante a sua pergunta porque é o seguinte, o que acontece? Eu investiguei as marchas populares do âmbito, melhor dizendo, no mestrado eu investiguei o fotojornalismo das festas populares em duas cidades. Não era um estudo comparativo, mas era um estudo em que eu tentava observar como eram feitas os retratos daquelas manifestações populares, das festas populares, pela lente do fotojornalismo, tanto em Natal, no Rio Grande do Norte, que é a capital de um dos estados do Nordeste do Brasil, e a capital portuguesa, Lisboa. E foram escolhidos os jornais. Eu observei como é que essas manifestações decorriam, ou seja, fui mais pelo âmbito tradicional dos estudos dos média, que é uma versão muito mais voltada para analisar o conteúdo daquelas produções mediáticas. E aí eu observei que eles não davam uma voz real para aquelas pessoas. Por que eu observei isso? Em uma visita de campo feita a Lisboa em 2013, eu observei que as marchas populares, por exemplo, elas eram muito mais do que aquilo que era mediatizado. O que era mediatizado? Era um evento folclórico. Ponto final. Apenas no dia 12. Então, para eles existiam apenas como se fosse aquele cartaz para as festas de Lisboa, enquanto produção turística, era muito mais mercantilizado o que era a cultura popular de Lisboa, e eles não tinham oportunidade de dizer o que eram com esse espaço. Só se apresentavam, a visibilidade era essa, e sabe aquela música This is America? Ela retrata justamente isso. Enquanto que as marchas populares estão a dançar, enquanto as marchas populares estiverem a cantar, vai existir Santo Antônio, que é até uma música que é criada, não é? Enquanto houver arraiais, enquanto houver Santo Antônio, Lisboa não morre jamais. Uma coisa assim, eu não me lembro, perdão, da letra completamente, mas é isso. As marchas são a alma, as festas populares são a alma da cidade, mas nos jornais não tem esse valor de mediatização que deveriam ter, enquanto um processo dialógico. E aí, o que elas fazem? O que as marchas populares fazem ou estão a fazer neste instante? Elas estão a fazer esse processo complementar. A configuração comunicativa é um processo
complementar. Ele não quer essa configuração comunicativa substituir a outra mediatização por outrem. Ou seja, não é rival. Como deu para ver naquele elemento da terceira configuração comunicativa, há uma possibilidade de coexistência do acontecimento mediático e até uma interseção, porque muitas vezes o que as marchas produzem no digital acaba por reverberar ou ecoar no que é realizado pelos médios tradicionais. E isso é muito interessante de se observar, porque essa é um mosaico fluido, como eu dizia, muito mais da biologia. Então, a gente pode observar que não é um conceito fechado, até voltado para as questões de Zygmunt Bauman, é um conceito fluido para que haja esse processo de diálogo e uma construção social mais humana. E eu não sei se eu respondi porque eu quis estudar esse elemento da cultura popular também, porque o que acontece, as marchas não tinham um valor científico, ou não eram estudadas pela academia, tanto que eu encontrei pouquíssimos estudos em Portugal sobre as marchas populares e na comunicação não havia. Então eu pensei, por que não? Até houve alguma resistência durante a defesa da tese. Houve também certos olhares sutis, não é? Porque aquelas pessoas estavam invadindo o território acadêmico a prestigiar o trabalho que era sobre elas, não é? Sobre seu processo comunicacional. Então, ali houve um preconceito, mas mesmo assim eu adorei que essas pessoas puderam, algumas delas, pregar pela primeira vez uma defesa de uma tese de doutoramento. Elas me confessaram que era até a primeira vez que entravam na universidade. Então, assim, deu-me bastante alegria de poder fazer algum elo entre essas pessoas e esse âmbito acadêmico, não é? E quem sabe instigá-las para que elas também no futuro possam também fazer parte da universidade, por que não? A sua outra pergunta, quando fiz a investigação sobre o processo, ou melhor, a expansão do digital, a expansão da mediatização digital durante a pandemia de Covid-19, esse estudo foi publicado na revista portuguesa de geografia, porque foi um estudo que eu fiz um recorte da comunicação para uma cartografia mais voltada para a geografia dessa expansão territorial, vamos dizer assim, do digital durante essa pandemia. E o crescimento foi enorme por causa do processo de confinamento, né? Todos nós fomos obrigados, como a gente se recorda, durante muito tempo a estar confinado em casa, e os conteúdos, eles foram, quando analisados, ou seja, os dados foram analisados sobre as visitas das pessoas, não foram analisadas no sentido de ver a faixa etária. Ou seja, não fui buscar a faixa etária. Eu quis ver o que a população, do modo geral, estava a ver enquanto conteúdo. E, pasmem, eram, como eu já disse, o YouTube, redes sociais e sites pornográficos. Top 10. Não era um site pornográfico. Estou dizendo isso porque esse esvaziar de conteúdos, ou melhor, esse vazio hoje se reflete numa saúde mental precária. E essa saúde mental precária é uma evidência que não é minha, e inclusive hoje o nosso grupo de jovens investigadores vai fazer um webinar justamente sobre isso, sobre saúde mental na investigação, não como reflexo dessa questão pandêmica, mas também é importante refletir o quanto que a pandemia também despertou alguns problemas que lá já estavam, não é? Então, assim, esses conteúdos que as pessoas ainda estão a consumir, redes sociais e pornografia, que foram os mais vistos, né? Então, nos chama a atenção que há, ao longo do tempo, um problema, não é? E esse problema é o que eu também vi que tu vou tratar por tu, Simone, que tu também apresentaste lá no teu estudo, e era isso que eu também queria questionar.
aí eu volto à pergunta agora, a gentileza da tua pergunta, era saber exatamente de ti, professora Marisa, já estou aqui a fazer a minha pergunta, posso? Perfeitamente, acho que é toda a prioridade, como eu disse. Já Força. encaixei aqui a pergunta para fazer para o Simone, que é o seguinte. Então, no teu estudo, Simone, vocês também tiveram interesse em conhecer um pouco mais desses conteúdos que são vistos por esses jovens e estas jovens no âmbito universitário ou não? Eu queria que vocês pudessem esclarecer isto. Ok, eu acho que depois a Patrícia provavelmente pode responder melhor do que eu. Em relação às redes utilizadas, temos evidências das redes mais utilizadas, sendo as principais o Instagram, o YouTube e o WhatsApp. Em relação ao específico dos sites pornográficos, eu acho que não temos evidência. Patrícia, tu consegues dizer melhor do que nós, mas não me parece. Olá a todos, antes de mais eu entrei assim aqui um bocadinho de paraquedas porque hoje estou com uma agenda mesmo muito complicada e daqui a pouco tenho que sair porque tenho aqui um evento na universidade. Mas confio aqui no meu caríssimo colega Simone porque tenho a certeza absoluta que fez muito bem aqui a apresentação que seria dos dois. Relativamente à questão, portanto eu percebi que vocês já teriam abordado aqui muito concretamente os conteúdos pornográficos, eu não apanhei de facto essa parte da conversa. Mas para justificar que não, portanto aqui relativamente aos conteúdos propriamente ditos e à tipologia de conteúdos que estão a ser consumidos no online por esta amostra que nós abordamos, portanto essa não foi uma questão aqui neste estudo mais preliminar, porque na verdade este é um estudo exploratório, eu diria que é uma primeira parte de um estudo e depois interessa-nos prosseguir aqui com um questionário um bocadinho mais completo e também para uma amostra um bocadinho maior. E, portanto, essa será uma questão que eu agora vou aproveitar e vou agarrar, obrigada, e colocaremos num próximo questionário, sim. Professora Patrícia e professor Simone, eu também coloquei aqui o link desse estudo que eu publiquei nessa revista também. Ok. E vou aproveitar e vou fazer publicidade também da tese. Ok, porque na verdade aqui o estudo, isto até foi mais quase com um interesse particular que me incentivou a desenvolver o estudo e depois eu acabei por convidar o Simone uma outra pessoa que contribuiu também para o estudo, que foi o Ricardo Moraes. Portanto, na verdade o estudo foi feito pelos três, porque em Portugal, sobretudo na área da comunicação e com uma abordagem às teorias da comunicação, às teorias mais evoluídas sobre a recepção, há muito pouca coisa que trabalhe de facto esta adição dos jovens ao online. Na verdade há aqui uma autora que julgo que conhecerão, que é a Ivone Patrão, mais da área da psicologia, que trabalha muito estas questões, mas de facto eu senti aqui quase que uma necessidade pessoal e depois para transpor isso para a minha atividade letiva também, de desenvolver de facto um estudo que olhasse mais para esta área de facto da adição. Em todo o caso, eu acho que nós temos aqui resultados de facto muito interessantes e que nos alertam, não é? Para esta questão da adição. Portanto, é natural que em tempos pandémicos nós estejamos mais fechados e tenhamos menos alternativas para sair, e foi isso que aconteceu entre 2020 e o 2021, não é? Nós só estamos agora a sair, mas é interessante verificar como há aqui de facto também uma relação com determinadas perturbações comportamentais. Há aqui um resultado muito curioso que nós na altura quando vimos nem queríamos acreditar, que era o facto de haver pessoas a privilegiar o estar no online, aliás, do que estar com os amigos ou com a namorada ou com a família. Claro que estatisticamente estes resultados não eram estatisticamente significativos, porque não era uma maioria, mas são significativos a partir do momento em que há pessoas a assumir que de facto isso acontece, ainda que num número que não seja relativamente relevante do ponto de vista estatístico, não é? E pronto, e é isso, e vou-me calar, desculpem. Eu como não apresentei, agora tenho necessidade de falar, não é? Tentas recuperar, sim. Não, mas ainda bem, porque assim podemos contar contigo, não é? Portanto, ainda bem que intervieste. Bom, eu vou só, mais uma vez, pedir à audiência
me faça perguntas, porque se não tiverem perguntas, eu tenho uma pergunta para cada um, muito, muito simples e muito breve, até porque daqui a pouco acabaremos, mas para podermos continuar o nosso momento de diálogo, vou dar alguns segundos a quem quiser. Vasco? Olá, sim. Olá. Olá, Boa professora tarde. Marisa, boa tarde. Olá a todos, eu sou estudante de doutoramento do primeiro ano aqui na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e a pergunta que eu tenho é para o Simone. Simone, eu estou a estudar também os jovens no sentido de perceber um bocadinho qual é que é a necessidade dos jornalistas se adaptarem às necessidades dos jovens nas redes sociais para conseguirem os jornalistas atrair mais a atenção destes jovens. Portanto, aqui uma questão muito ligada à credibilidade. E muitos parabéns antes de mais pela apresentação. Eu tenho aqui duas perguntas, uma delas é mais relativa ao conceito em si de geração Z, e penso que é interessante perceber um bocadinho qual é que é a sua opinião sobre isto. Portanto, a pergunta que eu tenho aqui é, não serão estes termos como geração Z que nós apelidamos relativamente aos jovens, não é? Portanto, falamos aqui do segmento dos 10 aos 25 anos, é um bocadinho discutível, não é? De acordo com os diferentes estudos, temos diferentes opiniões, por assim dizer, de investigadores, mas de qualquer forma, esta questão da geração Z ser um bocadinho limitador. Uma coisa que eu me apercebi é que estes termos que nós utilizamos cobrem práticas que são um bocadinho generalizadas, capitalistas, e que acabam por desvalorizar a questão da interseccionalidade, que é essencial, não é? Aqui o que eu tenho a apontar apenas é que é importante nós, sobretudo em estudos académicos, do que eu tenho visto muito também que tem sido feito em Portugal, e não só em Portugal, é que a investigação acaba por ser um bocadinho pouco disruptiva, no sentido em que se faz muita investigação, sobretudo com jovens que são, por exemplo, estudantes universitários e são ignorados, por exemplo, nepaleses que têm 17 anos e que moram em Odmira e que logicamente não é um nativo digital da mesma forma que os outros. Portanto, este apontamento e pronto, e a pergunta do que é a sua opinião exatamente sobre este conceito em si de geração Z e se não o vê um bocadinho como redutor ou limitador. Sim, eu acho que estes conceitos de geração Z, Y, X ou o que quisermos acaba por ser sempre redutor. Mas nós tentamos sempre enquadrar e categorizar uma geração que é um universo bem diferente no seu interior, por isso as características nunca são assim tão generalizáveis. Podemos falar de um ponto de vista histórico, não é? Em termos também de faixa etária, e cruzar determinados acontecimentos que fazem parte daquela geração, ou seja, algumas partilhas de valores, de momentos históricos, sociais, formas de socialização, ou seja, há uma série de elementos que juntam numa categoria estas gerações. E há, mesmo dentro da, por exemplo, da sociologia da infância, há estudos muito importantes que explicam exatamente o que é o conceito de geração e que falam também das novas gerações e da relação com os média. Temos de ter algum cuidado, obviamente. Nós, por exemplo, até nesta apresentação pusemos aqui algumas características da geração Z. Acho que poderíamos explorar cada um daqueles pontos e discutirmos durante algum tempo sobre aqueles pontos. É por isso que até a doutora disse, temos de ter algum cuidado aqui porque não podemos fechar todos na mesma categoria, no mesmo grupo. Eu não percebi muito bem em relação falou dos nativos digitais, de como alguém que nasceu no interior, também nativo digital, não percebi o que é que queria dizer nesse sentido. Não, aqui o que eu falei mesmo, a questão de nós, por exemplo, vermos estudos, ainda lembro-me de um estudo que vi no semestre anterior, de uma tese de doutoramento que foi feita em Portugal, que generaliza as práticas dos jovens relativamente à sua relação com jornalistas e com mídia noticiosos, fazendo uso de uma amostra que é sobretudo de estudantes de universidade. Eu posso responder, Vasco, eu acho que percebi, eu acho que compreendi a sua questão. Sim. Repare, Vasco, isto é um estudo, não é? Que é desenvolvido autonomamente por 3 investigadores, que naturalmente têm recursos limitados. Nós adoraríamos cobrir a população jovem desta faixa etária em Portugal, mas não há recursos para isso. Portanto, aqui
a forma mais execuível de fazermos é termos acesso ao nosso cotidiano, e sendo nós professores universitários, acaba por facilitar, não é? O facto de, neste caso concreto deste estudo, não é? Termos de facto conduzido o trabalho junto destes jovens, mas eu posso dar-lhe o exemplo até do Simone, que só por perceber que de facto isto é um exemplo de um estudo e que não representa o todo, não é? E nós temos vários investigadores, e o Simone é um deles, que trabalha junto de comunidades muito particulares com um capital económico e cultural que não é representativo do meio urbano, não é? Posso-lhe dar também o meu exemplo. Eu desenvolvi a minha tese de doutoramento em 2013 junto de uma comunidade residente num meio rural e medianamente urbano, e portanto junto de crianças a frequentar o ensino primário. E naturalmente que nós aqui, depois nos resultados do estudo, eu não sei se o Vasco está a fazer a sua tese de doutoramento junto de públicos, não é? Se está, portanto, a trabalhar a parte do receptor, mas depois nós temos também que assumir isto, não é? Ou seja, que de facto a amostra, o grupo que nós estamos a analisar não é representativo da população, não é? O próprio conceito de nativos digitais é aqui muito questionado, não é? Porque estes estudantes universitários com os quais nós trabalhamos, não é? Será que eles são de facto também nativos digitais? Claro. É? Portanto, aqui isto seria uma discussão interminável, não é? E se calhar até para outro fórum. Claro, mas eu puxando aqui por um assunto importante, depois hei de falar enfim, mais vezes com o Simone e com a Patrícia, no sentido de também perceber como é que eu posso chegar a alguns grupos quando fizer a minha investigação, para não cair nesta zona de conforto que eu não quero cair, de ir para o facilitismo, porque acho que é um facilitismo que não é por mal, mas logicamente por questão de recursos, etc., mas que eu acho que não dá uma visão ampla da realidade, mesmo que seja em Portugal. E, portanto, eu acho que é importante perceber, e sei que é difícil, não é? É um desafio, por exemplo, a minha orientadora, que é a professora Cristina Ponte, aqui da Universidade Nova de Lisboa, que tem muito em conta estas questões da interseccionalidade, fala-me sobre a importância de ter em conta diferentes jovens, não é? Mas é a dificuldade nestes 4 anos e, de facto, um bocadinho o medo e a ansiedade de poder fazer um estudo que englobe mais do que uma realidade de estudantes, não é? Mas é execuível. Se o Vasco tiver os meios para isso, eu posso lhe dizer, por exemplo, no meu caso, eu fiz grupos de foco e questionários a 700 crianças. Portanto, eu, no fundo, escolhi um concelho e trabalhei com todas as crianças a frequentar o 4º ano desse concelho. E foram 5 meses de muitos gastos, de muito gasóleo. Quer dizer, é de facto complicado, não é? E eu era bolseira da EFCT, portanto, ainda tinha aqui alguma ajuda, mas de facto é difícil, mas é execuível se houver de facto os meios para isso. Já agora, só para responder aqui à questão que eu não sei se compreendi bem, a primeira relativamente ao jornalismo e no fundo ao modo como as notícias se podem tornar mais apelativas para os jovens. Eu tenho, portanto, estudos recentes nesse campo. Se depois o Vasco tiver interesse, eu posso partilhar com o Vasco esses estudos. E, portanto, também todo o meu trabalho de doutoramento foi direcionado para isso, aqui com públicos, no entanto, infantis, mas também na relação com a atualidade. E se calhar podemos aqui trocar alguns contactos no sentido de poder ser um contributo para os trabalhos do Vasco. Excelente, agradeço muito. E aproveito só para fazer a segunda pergunta, não vou muito mais, mas novamente uma pergunta para o Simone. Conseguem-me ouvir? Conseguem ouvir bem? Sim. Sim, talvez fosse um problema da minha parte, sim. Ok, pronto. Uma segunda pergunta, a última pergunta, que é relativamente novamente ao meu estudo. Eu estou a estudar a relação dos jovens com os mídia e, portanto, gostaria de saber a opinião do Simone, no sentido de perceber, porque eu estou a estudar como é que os jornalistas devem readaptar às necessidades dos jovens para ganharem mais credibilidade jornalística junto deste público. Portanto, o professor Simone acredita que os jornalistas a nível individual, portanto, não só a nível das organizações, mas eles a nível individual, têm seriamente de adaptar práticas de self-branding para conseguirem angariar a atenção do jovem público na questão da quantidade de informação online. Muita dessa informação sendo, infelizmente, de fontes dúbias, não é?
Bem, acho que poderíamos conversar sobre isso durante muito tempo. Essa adaptação, felizmente, infelizmente, tem que ser feita por vários profissionais da comunicação. Eu, por acaso, não me situo muito no jornalismo, mais noutras áreas, até profissionais de comunicação, e essa é uma adaptação que tem que ser feita, mas, mais uma vez, eu redirecionava essa pergunta para a Patrícia, porque a Patrícia tem trabalhado, e nomeadamente na tese de doutoramento, conteúdos noticiosos, no caso dela, mais ligados às crianças. Não sei se a Patrícia tem algo mais relevante a dizer sobre isso do que eu, enquanto fonte. Podem ter a pergunta em concreto, Vasco? A pergunta em De forma concreto, mais objetiva, sim. a pergunta em concreto é se os jornalistas, a nível individual, têm que adaptar-se às necessidades dos jovens através de práticas de self-branding. Eu não sei exatamente quais é que elas são, talvez perceber o que é que os jovens gostam, por exemplo, a nível semiótico, relativamente a influenciadores das redes sociais e adaptar algumas práticas para eles mesmos se tornarem mais credíveis. Não sei se me faço muito bem entender. Alguma questão aqui que eles não estejam a fazer bem porque se calhar não chamam a atenção dos jovens por algum motivo, ou porque são muito formais, ou porque não têm um jornalismo de conexão, um storytelling, não sei exatamente. Eu não sei se percebi bem, porque eu acho que o Vasco misturou aí alguns conceitos, eu não sei se consegui chegar lá. Ok. Em todo o caso, eu acho que o Vasco já está a partir do pressuposto de que há um distanciamento entre os jovens, não é? Estas audiências mais jovens, e as notícias no online. E, na verdade, os estudos que eu tenho desenvolvido mostram exatamente o contrário. Que tem havido uma migração, portanto, um distanciamento dos jovens relativamente aos mass media, ok? Uma migração para o online. Aqui eu acho que a questão, uma problemática de facto muito saliente é a questão da confiança e da credibilidade, porque de facto essa confiança e essa credibilidade continuam a estar associadas aos mass media, e aqui é interessante ver o papel da televisão, nomeadamente do serviço público nessa percepção, e dos jornais de referência como o Público ou como o Expresso. Portanto, eu acho que aqui a problemática não será tanto este distanciamento em relação ao online, mas o porquê de eles consumirem no online, mas ao mesmo tempo lhe associarem uma certa descredibilização. Isso também tem muito a ver com a questão das notícias falsas e da desinformação. Não me parece que tenha tanto a ver com o formato, ok? Porque é, no fundo, mais apelativo para eles, mas acho que tem a ver com, de facto, a propagação da desinformação, e bom, poderíamos estar aqui a falar de muitas outras questões, mas acho que é um bocadinho por aí, mas isso é a minha visão enquanto académica, não é? Eu vou passar a palavra ao Elmano e também à Conceição, que levantaram as mãos ambos. O Elmano foi primeiro e depois a Conceição também poderá intervir. Elmano, força. Era só para fazer um comentário sobre essa questão que estava aqui sendo levantada sobre público jovem e jornais, como é que se instiga, etc. Uma coisa interessante que eu estava a pensar, e também acho que pode ser uma ideia para o Vasco, o Simone e a Patrícia também trabalham com literacia, não é isso? Então, literacia midiática é muito interessante, e aí eu acho que a tua tese, ela também poderia ganhar muito, não apenas com o pressuposto desse distanciamento, que é algo que a professora Patrícia também acaba de mencionar, que eu acho que não é por aí um bom caminho, mas obviamente que isso tem que ser discutido, bem discutido com a tua orientadora, Vasco, mas pelo seguinte modo, observar como é que esses jornais criam estratégias de literacia midiática para esse público, para que esse público também, inclusive, passe a não trabalhar com ele de maneira jornalística, mas para desenvolver neste público a capacidade de compreensão do que é o jornalismo, como é que são as estratégias de comunicação da notícia e etc. E aí eu digo isso porque eu faço parte de um projeto chamado Literacia para os Média e para o Jornalismo, do Senjor, e também não só esse projeto, como também existe um projeto no público que também pode ser interessante de ser analisado. Então, assim, isso seria uma maneira mais contra-hegemônica de se estudar essa vertente. Por quê? Porque analisar justamente essa parte
de como é que os jornais estão tentando agir para atrair este público parece uma maneira bastante mercadológica. Claro que eles não vão entrar em um projeto de literacia para os médios e para o jornalismo de maneira inocente. Claro que não. Mas, de alguma maneira, eles vão também ganhar socialmente um público mais instruído, mais capaz de discernir não apenas o que é um bom jornalismo, também evitar um mau jornalismo, né? E podem até passar a ter uma leitura diferente do que o jornalismo deveria fazer para atendê-los de uma maneira egóica, mas agora vão passar a compreender como é que o jornalismo pode ser ele mesmo, de maneira atual, adaptando-se, cada jornal também se adapta, mas também vem sendo, obviamente vem sendo essa característica de ter que adaptar-se para uma geração só por adaptar-se para poder, porque levando em consideração a faixa etária, a pirâmide etária em Portugal, ela não é uma representação tão grande, não é? O público infanto-juvenil, vamos dizer assim, levando-se em consideração que há muitas pessoas com mais de 30 anos em Portugal, né? Não sei, era só um comentário, acho que eu coloquei mais lenha na fogueira do que tentei Obrigado. Não, ideias são sempre bem-vindas. Eu estou no primeiro ano, por isso também ainda é normal que haja um bocadinho esta confusão, não é? Vai tudo aqui. Muita ideia, muita ideia. Muito bem. Mas que bom também é ver que este encontro está aqui a servir como ebulição de ideias para eventualmente podermos ser úteis a um jovem estudante de doutoramento. Isso é muito bom de ver. Conceição, passo a palavra. Olá, e depois boa tarde. terminamos. Boa tarde, Conceição. A todas e a todos. Bem, eu não pude acompanhar desde o início, peço desculpa, e portanto entrei quando pude, mas agora estando aqui a acompanhar a vossa discussão e em particular as questões que o Vasco colocou e algumas já foram respondidas, em particular pela Patrícia e também pelo Elmano, eu percebi que é um aluno de doutoramento em Ciências da Comunicação e portanto queria só, se calhar, não vejo isto como uma chamada de atenção, mas enfim, talvez relembrar-lhe que eu diria que é mais na área do marketing que nós utilizamos determinadas terminologias como geração Z, baby boomers, não sei o quê, e portanto, pensando no seu campo de estudos, ver muito bem que terminologias utilizar. Portanto, este era, se me permite, um conselho. E depois também, não sendo eu jornalista, e quero deixar, nunca fui, mas enfim, mas uma investigadora que se doutorou em Ciências da Comunicação e no estudo dos mídia, e que também estuda muito o digital, talvez, e não é só para si, para pensarmos todos, que uma coisa é irmos ao encontro dos públicos e da nossa audiência, outra coisa é, as notícias são as notícias e o jornalismo é o jornalismo, não é? Portanto, vocês saberão melhor que eu. Portanto, será que devemos, sequer por a hipótese, de usar modelos dos influencers? Basta ver o tipo de comunicação que eles fazem, ok, é muito baseada em imagens, os jovens gostam de imagens, mas que temas são realmente discutidos? Será que são notícia? Quantos são notícia, não é? Agora, do ponto de vista técnico ou das táticas, é claro que os influencers conseguem chegar ao seu público e se calhar mais do que os jornais. E os jornais acho que também têm, o jornalismo em geral tem muito a fazer para chegar aos jovens, mas acho que é sempre aquele problema, eu gostava de vos colocar a questão a vocês que são, inclusive ao Vasco, que trabalham pronto, mais nessa área, se o jornalismo deve ser cada vez mais espetáculo, mais sensação, que no fundo é isso que fazem os influencers, não é? Portanto, o jornalismo, diria eu, é para ser o mais possível isento e dar notícias. Eu concordo. Eu acho que as duas coisas não se misturam. Pois, exato, são duas coisas. Era não isso. se misturam. Mas estão cada vez mais misturadas, não é? Então, claro. Na verdade, eu não vejo, a não ser que eu esteja assim muito alto do universo das redes sociais, mas eu não vejo influenciadores a abordar questões da atualidade, mas isso se calhar sou eu que não estou a... Não, há muito pouco. A acompanhar os sítios certos. Eu diria que há muito pouco. Quando nós falamos, por exemplo, claro que também sabemos, e percebo o que é que a Marisa está a dizer, sabemos que, quer dizer, se formos para a televisão, os telejornais já não são telejornais, não é? Então, é um bocadinho de notícias e depois o resto é
É publicidade e reality shows, basicamente. Pronto, isso mudou para ir também ao encontro das audiências. Esta é a questão interessante, porque os influencers estão precisamente, são marcas puras, portanto os influencers são marcas. Agora queremos que um jornal seja só isso de uma marca, que faz tudo e mais alguma coisa para vender, não é? Pronto. Acho que seria interessante tentar abordar isso, quer até ouvir os jornalistas, quer ouvir os próprios jovens. Se calhar nós partimos do princípio que eles só seguem os influencers, mas se calhar também leem jornais, não é? Se tivermos as tais amostras mais representativas. Professora, eu envio-lhe a minha tese de doutoramento, vai tentar responder melhor a isso. Daqui a um tempo. Está bem, muito bem, então, força com isso. Eu só queria dizer uma coisa, que por acaso há agora uma experiência curiosa da SIC, bastante recente, que é o Tenham Noção, não sei se já viram, mas é o jornalista o Rodrigo Guedes Carvalho. Sim. Pronto, ele tem esse programa no TikTok que se chama Tenham Noção, ou seja, está ali uma tentativa, não sei se será estudado ou não, mas já está aí uma tentativa da SIC atirar-se, entre aspas, para o TikTok e por isso criar um programa ad hoc para aquele público de também o Vasco estava a falar, poderá ser interessante ou não estudar, parece um programa pioneiro nesse sentido, depois veremos se bom ou mau ou as duas coisas, mas parece-me interessante. Ok, interessante, sim, não sabia. Acho que é por aí, eventualmente. Exato, essa experiência, e mesmo não só cá, mas outros países e outros órgãos de comunicação social estão efetivamente a adotar uma estratégia, não diria de migração para as redes sociais, mas pelo menos usar, por exemplo, o TikTok como um meio mais apelativo, eventualmente para chamar pessoas às notícias. Eu coloquei também no chat os resultados de um estudo recente do Reuters Institute, na relação entre jovens e notícias e também indicações importantes para as próprias indústrias mediáticas, e eu penso que isso poderá ser até um caminho interessante para o Vasco. Bom, eu acho que estamos a chegar à hora de término desta sessão. Eu fico muito contente por não se ter transformado, mas haver um momento como este final de debate, de diálogo e também de dicas para uma futura tese de doutoramento. Acho que de facto foi muito, muito profícuo nesse sentido e aqui estaremos todos para o apoiar. Vasco, conte connosco para o que precisar. Obrigado. Em nome do GT de Públicos e Audiências, eu queria agradecer muito, muito a presença e a contribuição dos nossos oradores, o Elmano, o Simone e também a Patrícia, e agradecer também à audiência que esteve presente. Nós damos por encerrado este ciclo, estes 4 encontros com o GT, estas 4 sessões com o GT de Públicos e Audiências, mas é claro que gostávamos de manter esta continuidade de diálogo com os outros grupos de trabalho da SOPCOM e também, obviamente, esperar que estes sejam um momento também de abertura, não só a outros GTs, mas também à própria comunidade académica. Portanto, em nosso nome, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, adeus, obrigada. Adeus. Adeus, obrigada e até breve. Até breve.